Meus irmãos, estamos no dia 7 de setembro, quinta-feira, 22ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu para que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro tirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje no Evangelho estamos dentro de o que nós poderíamos dizer um texto vocacional. Jesus chama os primeiros discípulos para poderem estar com ele. E é muito interessante os elementos que nós encontramos aqui no Evangelho. Primeiro, Jesus fala à multidão e, para poder falar melhor, vê 2 barcas paradas na margem do lago e ele então pede para que possa ir até uma dessas 2 barcas e falar à multidão. A primeira coisa bonita que nós encontramos aqui no Evangelho é que Jesus muitas vezes, meus irmãos e irmãs, pode falar ou precisa da barca da nossa vida para poder falar às pessoas. Quem sabe, pela minha própria vida, por aquilo que eu vivo, pelo meu testemunho, pelo meu jeito de ser, pela minha personalidade, pela forma como eu penso, pela forma como eu me comporto, Jesus pode usar esses elementos para poder falar a alguém que precisa. Quem sabe até aquela pessoa ou aquelas pessoas não consigam chegar à igreja, mas conseguem chegar até você. E quem sabe você é aquela e aquele que pode, então, falar para as pessoas a partir daquilo que Jesus realmente inspira e fala para você. Logo em seguida, a nossa vida também pode ser que não seja muito perfeita, a nossa vida não seja muito boa. Vejam que Jesus aqui pede para que Pedro possa levar a barca para as mais profundas e para a parte mais funda do lago. Senhor, nós pescamos a noite inteira, mas nada pegamos. Mas em atenção à tua palavra vamos lançar as redes. E assim fizeram. Então apanharam tamanha quantidade de peixes, outros barcos vieram para poder ajudar nessa pesca tão bonita. Segundo elemento que nós podemos encontrar no Evangelho de hoje, meus irmãos e irmãs, muitas vezes dos nossos falimentos, muitas vezes das nossas decepções, muitas vezes dos nossos sofrimentos, dos nossos desafios, Jesus pode fazer algo milagroso. Jesus pode nos ajudar naquilo que nós precisamos na nossa vida. Então, deixemos que realmente Jesus possa ir para avançarmos mais um pouco naquilo que precisamos, para que nós possamos retornar naquilo que precisamos. Em seguida, Jesus então chama esses discípulos, chama esses apóstolos, que vão ser depois seus apóstolos, e Pedro reconhece: Senhor, afasta de mim, que sou um pecador. Ele reconhece as suas limitações e Jesus o chama também para fazer parte dos seus discípulos. Que o Senhor, portanto, vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.